Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos estudar o léxico em contexto. Variadas possibilidades semânticas. Vamos lembrar que léxico é a palavra em si. Semântica é a significação que a palavra tem numa frase, num parágrafo, num texto, num determinado contexto. Vamos também lembrar que as palavras elas têm sentidos e esses sentidos nós vamos estudar daqui a pouquinho. E também essa palavra ela tem muitos significados, né? E esses significados podem ser vícios ou recursos de expressão, dependendo o grau, o momento, o texto, o gênero, a propositura, o contexto. Tá? Então nós vamos começar com o léxico em contexto, o sentido que a palavra tem. Né? Então nós temos que a palavra ela pode ter sentido literal e sentido não literal. Ao sentido literal, que é o primeiro significado que ela passa a ter, né? Nós chamamos de sentido denotativo, sentido real da palavra. Ao sentido fantasioso ou figurado, um sentido subliminar, nós vamos chamá-lo de sentido conotativo. Então, praticamente, as palavras têm duplo sentido. Elas têm o sentido real e têm um sentido figurado. Ao sentido real, nós vamos chamar de sentido denotativo e ao sentido irreal ou figurado, nós vamos chamá-lo de conotativo. Então, sentido denotativo ou sentido literal é o significado de base da palavra, aquele que é mais frequentemente usado ou atribuído à palavra, né? Pelos usuários de uma língua. Por exemplo, eu digo assim, minha mãe cultivava rosas. Rosas, flores. Uma espécie de flor, né? Minha mãe cultivava rosas. A palavra rosa no sentido real. As rosas do jardim da minha mãe eram de todas as cores. Então, a palavra rosa está no seu sentido real. Então, nós chamamos que a palavra rosa está no sentido denotativo. Sentido conotativo não literal ou figurado refere-se ao significado que se afasta daquele mais habitualmente associado à palavra, modificada pelo uso que os falantes fazem da língua ou por um contexto específico. Vejamos a questão da palavra rosa ainda. Minha mãe às vezes era como uma rosa. Minha mãe, às vezes, era uma rosa no meu jardim. Veja bem, rosa aí, minha mãe era um ser humano, mas eu estou comparando as qualidades da rosa com minha mãe. Jardim é um canteiro de flores. Agora, no meu jardim, minha mãe é uma rosa no meu jardim. Esse jardim é como um lugar onde eu faço escolhas diversas, também está no sentido figurado. Então toda palavra tem um sentido real, que nós chamamos de denotativo, bem como tem um sentido menos habitual, que vai depender do contexto, que nós chamamos de sentido figurado ou sentido conotativo. Né? Por exemplo, na floresta há um lobo perdido. Lobo animal. Minha filha, cuidado com essas saidinhas suas à noite. Há um lobo perdido por aí, devorando menininhas. Então, lobo, um homem mau, entende? Um homem mau na sociedade. Então, a palavra lobo, ela passa a ter aí um sentido figurado, que nós chamamos de sentido conotativo.
Na primeira colocação, lobo tem um sentido real, animal, portanto, sentido denotativo. Em resumo, as palavras podem ter sentido negativo, sentido figurado, que é o conotativo, e sentido real, que é o sentido denotativo. Bom, saindo da denotação e da conotação, indo para a polissemia, né? Se eu tenho a palavra que ela é denotativa, ela também tem um sentido conotativo, nós vamos falar em polissemia. Do grego polis e do grego sema. Polis, muitos, variados, sema, palavra ou significação. Então, polissemia é a propriedade que uma palavra, um termo, tem de expressar múltiplos significados. Por isso que tem que ficar atento, nunca a palavra isolada, mas a palavra no seu contexto. Num texto, a palavra tem muitos significados e o texto ele é inserido dentro de um contexto. E isso implica muito, né, na escolha do léxico. A palavra em contexto. Então as palavras vistas isoladas, elas têm seus significados. Amarrado num texto, ela passa a ter um significado concernente à totalidade expressiva daquele texto, bem como ao contexto que ele é amarrado a uma cultura, né, a uma ideologia. Bom, polissemia então é essa propriedade que uma palavra tem de apresentar múltiplos significados. Aqui eu coloquei 3 frases. Então vejamos, olha. A letra desta música é incrível. A palavra letra aqui não é a letra do alfabeto, mas é a música em si, a canção, é o texto. Então olha o significado da palavra letra, passa a ser aqui canção. Olha um outro significado da palavra letra. A letra daquele aluno é ilegível, é a grafia, né? A escrita dele, né? Grafia, a escrita. Meu nome começa com a letra M. Aqui já é o grafema, é o símbolo, né? Então a palavra letra, ela é polissêmica aqui, né? Ela tem significados diferentes e aí vai depender do contexto para que nós tenhamos o melhor significado. Por isso que é o léxico em contexto. Aqui eu tenho o léxico letra, o léxico letra e o léxico letra. Agora o significado, né? Porque a palavra aqui ela é polissêmica, apresentou 3 usos, 3 situações. O significado delas é tirado pelo contexto. Tudo jóia? Outros exemplos. Usei a palavra boca, a palavra formigueiro e a palavra pena. Então, olha, a boca da garrafa está com ferrugem. A palavra boca, nesse sentido, quer expressar a abertura que a garrafa tem. Então, aqui eu tenho a palavra boca. O senhor João está mandando bocas para a vizinha. Provocações. Bocas, provocações. Ou xingamentos, ou cantadas, ou elogios, não sei, né? E que tal se você fechasse a boca? Boca, órgão do corpo. Então olha bem, a palavra boca, ela passa a ter o sentido aqui construído de acordo com o contexto no qual ela está inserida, né? Ela está inserida nesse contexto, então a palavra boca quer dizer abertura. A palavra bocas neste contexto quer dizer provocação. A palavra boca nesse contexto, ela está no sentido real, que é o denotativo, né? Que é órgão do corpo. Então aqui, boca é sentido denotativo, bocas sentido conotativo, boca sentido conotativo. Portanto, olha, o sentido me implica na polissemia, né? Eu tenho o sentido denotativo, que é o real,
que é boca em si. Os demais variantes, que vão depender do contexto, mostra a questão polissêmica da palavra, entende? Então aqui é sentido denotativo, os demais estão no sentido figurado, por isso que dizemos que é pelo contexto que entendemos o significado das palavras e jamais de forma isolada, né? Porque na continuidade, na totalidade textual, é possível se interpretar e buscar o melhor sentido. Daí falamos que as palavras são polissêmicas, ou seja, tem vários significados cujo entendimento se dará pelo contexto no qual estas palavras estejam inseridas. Outros exemplos aqui, ó. A praia parecia um formigueiro no sábado. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos. Foi todo picado depois de pisar num formigueiro. Bom, aqui formigueiro está no sentido real. Formigueiro, casa das formigas, né? Então aqui, sentido denotativo, sentido real. Aqui, o paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos. É quando a mão está dormente, ou, né? Você sente alguma coisa picando, formigando. É como se você tivesse levado picadas de formiga, mas acontece normal quando você acorda, deitou de forma errada, ficou em cima do braço, né? Ele fica meio dormente, depois fica formigando. Ou também porque ele tem uma alimentação que gera algum distúrbio na saúde, passa a ter alguns problemas, né? E aí tem que procurar ajuda médica. Então esse formigueiro aqui deve ser uma dormência eterna na mão, né? Pode levar, por exemplo, um AVC, não sei. Mas aqui o formigueiro está no sentido conotativo. E aqui na quarta, ó, a praia parecia um formigueiro. Quer dizer, muita gente aglomerada com um formigueiro lotados de formigas. Então, aqui formigueiro também é uma comparação, né? Então está no sentido conotativo. Então, olha aqui, a polissemia, né, expressa pela palavra formigueiro. Mas aqui é o único que está no sentido denotativo, que é de formiga. Os demais são sentidos, né, metafóricos, sentidos aí figurados, que nós chamamos de sentido conotativo. Mas a palavra formigueira aqui é polissêmica. Mais um exemplo de polissemia com a palavra pena. Então eu tenho, a pena daquela ave é muito bonita. Olha, pena é plumagem. Então aqui a palavra pena se encontra no sentido real, que é o sentido denotativo. Vejamos a oitava. Senti pena dos animais do Pantanal durante os incêndios. Pena, dó, misericórdia, né? Então aqui pena já mudou o sentido. Então é sentido irreal, sentido conotativo, né? Olha a variação ali, olha a polissemia dessa palavra. A nona, o réu sofreu pena máxima por seu crime. Pena máxima é condenação. Então aqui sentido conotativo. O único que é sentido denotativo é pena no sentido de plumagem. É o verdadeiro nome, o nome primeiro, é o mais habitual, mais usual. Tá? Então aqui a palavra pena, ela é sentido denotativo. Os demais no sentido figurado. Olha a décima. A pena está para a sabedoria como a espada para a ignorância. A pena aqui está com sentido conotativo, está num entendimento de instrução, de leitura, de conhecimento, de saber, né? Então, olha, a pena está para a sabedoria. Essa é a instrução, a educação formal, o estudo, a leitura, como a espada para a ignorância. Aqui a palavra espada já é a brutalidade, ela está em outro sentido, não a espada em si, porque a espada é uma arma, e com ela você é bruto. Então aqui a palavra espada
representa brutalidade, né? Rudez e outras coisas mais, agressividade, etc. Então aqui, olha, como estamos falando da palavra pena, a sétima é sentido denotativo, real, as demais no sentido conotativo. Portanto, 4 exemplos de mostrar para vocês que a palavra pena ela é polissêmica e o sentido dela é atribuído, né, ou é interpretado pelo contexto da frase. Tudo bem? Bom, então vamos recapitular aqui alguns pontos. Toda palavra ela é polissêmica. Ela tem muitos significados. E esses significados, né, vão ser identificados não de forma isolada, mas amarrados a um contexto. Porque essas palavras elas estão inseridas num texto, né? Esse texto num contexto e abarca aí uma tipologia de ideias, de ideologias. Então a palavra ela passa a ser interpretada mediante ao cenário em que ela esteja, né, no qual ela esteja ali. As palavras elas podem ter sentido real, que nós chamamos sentido denotativo ou literal, bem como o sentido conotativo, não literal, que nós chamamos de figurado. Tá? Então, vai depender do gênero textual, né, o sentido dessas palavras. Há gêneros textuais, por exemplo, como uma dissertação, como um artigo científico, etc., que nós dependemos das palavras no sentido denotativo. Mas uma canção, um poema, uma propaganda, uma narrativa, nós usamos tanto palavras no sentido denotativo quanto no sentido conotativo, né? Porque vamos mexer muito com a expressividade. Bom, eu espero que todos tenham entendido. Bom dia a todos e até a próxima aula.